Retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Ministro, sempre se ouve expressões como acumular ou ter virtudes. Qual o significado dessa afirmação? Meixo Sama, ter virtude significa dedicar-se ao bem do outro e ao mundo. E quem realiza frequentemente esse trabalho soma méritos. A melhor maneira para atingir essa meta consiste em se ministrar jurei com regularidade e, dessa forma, conduzir as pessoas ao verdadeiro caminho da fé, que salva definitivamente. Então, outros recursos, tais como dar esmolas e praticar atos de caridade, são apenas temporários, já que não promovem a salvação eterna da alma. Daí não existir outro método melhor que acumular virtudes, a não ser o encaminhamento de pessoas ao conhecimento da verdade que vai lhes salvar de fato. Por outro lado, a luz do agradecimento de quem recebeu ajuda vai nutrir e ampliar o espírito daquele que praticou os atos virtuosos. Nas orações shintoístas, encontramos uma evocação bastante esclarecedora sobre a prática de boas ações. Mitama no Fuyu wo Sakihae Tamae. Concede-nos a ampliação da alma e o alcance da felicidade. De fato, a luz aumenta quando a alma cresce, elevando-as às mais altas camadas do mundo espiritual. Com isso, o ser humano começa a se sentir mais feliz e acontecimentos maravilhosos passam a se concretizar. Amaharani kamitsu marimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite somemi oya kamu izanagi no mikoto tsokoshi no himoka no tachihana no odo no ahagi harani Misogi harai tamo toki ni narimasero harai dono o kamitachi moro moro no magago totsumi kegare o
Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yawo yorozuno kami tachi tomoni. Ameno fuchiko mano mimi furitatete kikoshime seto kashikomi momausu. Miroko mikami mamori tamae sakihae tamae. Miroku o mikami mamori tamae sakihae tamae. Meishia no mikami mamori tamae sakihae tamae. Meishia no mikami mamori tamae sakihae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Hirokudai kokuten mamori tamae sakihae tamae. Hirokudai kokuten mamori tamae sakihae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase.
Radharama Hari Govinda. Boa tarde a todos. Vamos a mais uma aula. Hoje o ensinamento é beco sem saída. Tanto os descrentes como os religiosos vivem a falar em crise. Isso demonstra que eles desconhecem a realidade das coisas. Se é a crise que abre caminho para o progresso, ela deixa de ser crise. Podemos compará-la à pausa para tomar fôlego na corrida, ou aos nós do bambu. As varas do bambu se mantêm firmes, devido à formação de nós no curso de seu desenvolvimento. Se lhes faltassem nós, não apresentariam sua conhecida resistência. Quanto mais nós tem o bambu, mais forte ele é. A natureza é sempre um bom exemplo. Observá-la minuciosamente facilita a compreensão da maioria das coisas. Falávamos em crises que surgem naturalmente. Entretanto, existem muitas pessoas que entram em crise por falta de sabedoria e de capacidade para prever o futuro. Elas criam para si mesmas crises artificiais, ficam desnorteadas quando entram num beco sem saída. Aconselho que todos atentem bem a este assunto, porque terão nele boas inspirações nos momentos críticos. Basta descobrir a falha que motivou a crise. O homem precisa polir constantemente a sua inteligência.
É por isso que os ensinamentos devem ser lidos tantas vezes quanto possível. Jornal Eico, número 180, 29 de outubro de 1952. Esse ensinamento foi escrito em 1952, mas é tão atual, não é? É o que nós estamos vivendo hoje, né? Cada um dentro da sua purificação, dentro da sua condição e evolução hoje, espiritual. Esse ensinamento já foi várias vezes lido em aula e também até em cultos. Mas é um ensinamento que a gente tem que estar sempre lendo, sempre tentando enxergar algo a mais. Porque é um ensinamento simples, mas muito profundo, que fala muito de cada um de nós, né? De como a gente lida com as nossas crises pessoais, com os nossos problemas. E também pensando no modo geral, né? A crise que vive o Brasil, que vive o mundo, né? Muitas calamidades acontecendo, o vulcão novamente aí trouxe mais mortes, né? Lá no Haiti parece também, tá difícil, não é? E a gente que conhece um pouquinho de ensinamento sabe, né? Que é preciso essa limpeza acontecer. É preciso que, diante de todas essas adversidades, a gente tenha a condição de enxergar o outro lado, né? Não como o lado mal, mas como o lado bom, né? Vem do lado espiritual, que é isso que Meixo Sama sempre orienta. Porque, vejam bem, quando ele fala aqui que nós precisamos nos espelhar no bambu, quanto tempo, né, o bambu demora para poder sair da terra, né? Muitos anos, né? E com isso ele vai o quê? Se fortalecendo. Vocês acham que para ele é fácil, né? Ficar ali esperando anos e anos para poder sair e ver a luz do dia? Não é fácil também. Mesmo sendo uma planta, né? Sendo vamos dizer, que ela tem vida, é um ser vivo, não é? Mas quanta dificuldade também de chegar a esse ponto de sair, não é? 5 anos, obrigada. Então, aí a gente percebe que nós também passamos por esse processo. Por isso que Meixo Sama fala tanto para a gente se espelhar na natureza, não é? Às vezes a vida da gente é cheia de atribulações, de coisas que acabam desanimando a gente, mas se a gente confiar e realmente persistir nos nossos objetivos, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai entender que tudo aquilo que a gente passou lá atrás, que foi difícil, foi para fortalecer a gente para um bem maior, para quando chegar a época em que a gente vai estar numa evolução boa, vai estar no entendimento bom, a gente possa usufruir isso com muito mais inteligência, não é? Imaginem Meixo Sama. Quantas provações Meixo Sama passou? Vocês acham que ele em algum momento, acho que em vários momentos, também não se sentiu num beco sem saída? Até recentemente, foi lido que ele pediu no momento da vida dele que Deus levasse ele embora, né, que ele morresse. Vocês acham que ele não se sentia num beco sem saída? Falou o quê? Exato, que são rígidos, né, que são mais ali, vamos se dizer, tem que seguir a linha da família, né, tradicional. E isso é muito difícil. E Meixo Sama veio com uma coisa novíssima para os japoneses. Porque até então, o povo japonês é um povo politeísta. Eles acreditam em vários deuses. E Meixo Sama veio aí com uma nova cultura, acreditando em apenas um único Deus, Deus Supremo.
Então, até para ele poder introduzir a nossa religião, a messiânica, o jorei, acreditando num Deus só, foi muito difícil também. As pessoas de lá, por acreditarem, já virem com essa condição politeísta, né? Foi difícil de repente mudar. Principalmente financeiramente também, Meixo Sama passou por várias falências, por várias decepções, não é? Falando mais à frente, perdeu a primeira esposa e todos os filhos. Então, quantas coisas difíceis aconteceu na vida de Meixo Sama até ele chegar no ponto de ter a condição de ver o papel importante que ele ia ter para nós, para a humanidade. De trazer o jorei, que é a salvação, que é a medicina da nova era. Então, tudo que ele passou de ruim, todos os becos sem saída, fortaleceram muito ele para chegar num estágio em que ele conseguiu ver o passado, o presente e o futuro. Então, ele não passou por todas essas dificuldades a troco de nada. Deus foi, aos poucos, qualificando ele através das purificações severas do grande trabalho que ele ia fazer para a humanidade. Não é? Então, às vezes a gente pensa assim, até acontece membros que vêm enfrentando aí dificuldades e que a gente já orientou, que a gente já orou, e você vê que a pessoa que não muda, né? E você vê o membro vai desanimando, vai ficando sem vontade mais de vir à igreja, fica sem vontade de dedicar, porque as coisas não mudam. E você também, muitas vezes, se sente mal, se sente num beco sem saída, porque não tem mais o que orientar. Não é? Você já fez oração, a pessoa está dedicando, está fazendo a gratidão monetária, está participando dos cultos, e você vê que aquilo vai virando uma bola de neve. O membro não consegue sair daquele nível, daquela purificação. E aí, ao ponto dele chegar para você e falar assim, olha, não vou vir mais, porque não tem mais o porquê. Então, fica difícil também para você, como ser humano, de repente, orientar uma pessoa que chegou no estágio desse. Então, aí eu falo assim, poxa, a gente sempre procura conversar com a pessoa e falar, olha, uma orientação que eu recebi há muitos anos atrás do reverendo Dorgival. Pense assim, hoje você pode estar vivendo um inferno na sua vida, mas amanhã você pode acordar no paraíso. Isso é uma orientação que ele me deu há muitos anos atrás. E eu sempre me lembro disso quando às vezes eu estou passando por algum problema difícil. Então, eu procuro, quando eu vejo que o membro chega numa situação dessa, entrar como essa orientação. Para que ele não perca a esperança, porque é difícil. A gente, muitas vezes, está do lado de fora, não consegue entender. Porque a gente está do lado de fora. Às vezes, pode até ter vivido por esses problemas, mas só a pessoa que está vivendo ali, só ela sabe a intensidade. Muitas vezes pode ter sido até maior do que eu já tenha vivido. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho mais o que fazer, então eu vou desistir de tudo. Vou me matar, acabou a vida. Mas a gente sabe que não vai resolver. Né? Tirar a vida, se matar, de repente largar tudo e não fazer mais nada, sabe que isso não vai adiantar. A gente sempre tem que ver pelo outro lado. Por exemplo, uma pessoa que está passando por muita purificação financeira. Tá difícil? Tá. Mas vamos ver, ela muitas vezes tem saúde. Então ainda há tempo dela resgatar toda essa purificação financeira. A pessoa que está com conflito. Muitas vezes Deus vai mandar uma outra pessoa que vai fazer com que ela entenda que ela às vezes está errada. Que ela tem que mudar para acabar o conflito. A pessoa que está com uma doença muito grave,
que eu acho que é o pior das purificações, porque aí já entra as três juntas, né? A pessoa está doente, ela não pode trabalhar, então ela entra em purificação financeira, e muitas vezes a família não entende e acaba virando um conflito, né? Porque não tem condição de muitas vezes manter a casa, e muitas vezes a família acaba se revoltando. Mas aí a gente tem que pensar o quê? Que de alguma maneira vai chegar uma hora que Deus vai colocar uma pessoa que, de repente, vai ajudar ela, vai arrumar um tratamento. Muitas vezes a pessoa tem um plano de saúde, que mesmo ela não tendo condição financeira, vai dar um auxílio nos remédios, na doença dela, e ela vai melhorar, né? Ou muitas vezes, chegou o momento dela voltar para casa. Então, não existe beco sem saída, não existe um problema que não tenha solução. Quando a pessoa fala assim, não tem mais jeito, tem. Quer dizer, esse é o que ela pensa, né? É o nível dela hoje. Por isso que Meixo Sama fala que a gente tem que ter inteligência para ver todos os lados, todas as possibilidades. E tá aberto também a escutar as outras pessoas, que muitas vezes vêm por intermédio de Deus e Meixo Sama, que a gente sabe que nos auxilia, para, de repente, dar um conselho, dar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, de incentivo. Mas muitas vezes as pessoas realmente se entregam e não querem sair desse nível. Mas o nosso papel é realmente estar aqui para ajudar. Não é? Muitas vezes a gente pode falar e a pessoa acha que está certa, não vai adiantar. Não é? Então tem que deixar ela sair sozinha. Né? Muitas vezes a gente vai em algumas difusões que existem problemas e as pessoas falam assim, a ministra veio aqui para consertar, para arrumar. Não. Eu não posso interferir. Porque eu até posso saber onde está o problema, mas se eu chegar e falar, a pessoa não vai conseguir entender. Ela não vai achar que eu... Então, de uma maneira ou outra, eu tenho que, através dos ensinamentos e até das próprias aulas, passar isso, né, para as pessoas. Eu hoje estava conversando com uma pessoa, ela é evangélica, e ela falou uma coisa bem interessante, e eu acredito que tenha até a ver com essa aula. Teve o prédio aqui na cidade que desabou, né? Pegou fogo, desabou. E ela falou que ela viu no programa, eu não assisti. Se alguém assistiu, até pode confirmar. Num programa da Luciana Gimenez, que foi alguns videntes que foram até esse local. E diz que aconteceu esse incêndio e desabou esse prédio porque bem antigamente havia uma casa ali e que ali foram sacrificadas muitas vidas. E haviam muitas almas que estavam ali presas. E diz que com esse incêndio e com essa destruição do prédio, elas foram libertas. Foi uma maneira de libertar elas daquele local. Que Meixo Sama mesmo fala, né? Que através dessa purificação de incêndio, é uma maneira de purificar, de limpar. E eu, conversando com ela, eu até comentei sobre esse ensinamento. Né? Então, para vocês verem como o mundo espiritual até age, né? Porque essas almas estavam ali presas, vamos se dizer, estavam ali perdidas, vamos se dizer, num beco sem saída, não é? Mas veio uma grande purificação, uma grande limpeza através desse fogo, desse incêndio e dessa desabou, para o quê? Para um grande bem maior, libertar todas essas almas que muitas vezes estavam ali sofrendo, né, e apegadas. E é bem interessante isso, como
o mundo espiritual age, né? Sem que a gente perceba. E também, eu lendo uma experiência no livro dos Pioneiros, que até falava sobre um casal que já tinha 3 ou 4 filhos, e a mulher estava grávida novamente. E o marido muito desesperado, porque já estava difícil, né, ganhava pouco, e foi pedir orientação a um reverendo, que se ele poderia fazer o aborto, porque como já tinha muitos filhos, não ia conseguir, né, ter alimento para mais um filho. Estava passando por uma purificação financeira muito difícil. E aí o reverendo falou para ele, não, você não pode fazer isso, tirar a vida de um ser humano. Talvez esse filho venha trazer para você toda a prosperidade, toda a fortuna que você necessita. E não vai passar fome. Não se preocupe. Se essa criança nascer e passar necessidade, pode trazer para mim que eu vou criar ela. Tipo, desafiou, né, o membro. E a criança nasceu, e logo depois que ela nasceu, o pai recebeu uma promoção para ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava. Então, quer dizer, essa criança gerou uma grande prosperidade, né? Então, para vocês verem, o pai desesperado num beco sem saída, com medo que passasse fome, né? E de repente, essa criança vinha para trazer a prosperidade. Então, quanto é difícil a gente ter essa sabedoria, né? Que esse reverendo teve de orientar. Porque num momento de desespero, até se ele não fosse pedir orientação, poderia ter acontecido o aborto. E seria mais uma dívida aí, né? Mais uma coisa ruim que ele estaria trazendo para a família, né? De ter tirado a vida de um bebê. Então, para a gente ver como a gente ainda é imaturo, como a gente não tem ainda essa sabedoria, né? De muitas vezes, independente de como a gente está, a gente, como ele fala aqui, né? Que muitas pessoas entram em crise por falta de sabedoria, de capacidade para prever o futuro. Elas criam para si mesmas crises artificiais, ficam desnorteadas quando entram no beco sem saída. Então, quer dizer, é o que ela pensa, né? Que a gente pensa, por não ter sabedoria, ser um beco sem saída. Mas na realidade não é. A gente precisa tomar um fôlego, né? Esperar a crise passar, né? Para depois ver isso. Na realidade sempre existe, né? Uma luz no fim do túnel. Né? Basta você abrir os olhos do espírito, né? Para ver, para enxergar isso. Porque a gente costuma ver só o que acontece materialmente. Né? E não consegue ver o lado espiritual. Então é isso que Meixo Sama chama muito a nossa atenção. Para a gente entender e enxergar o lado espiritual das coisas. Que é fácil, né, a gente se ligar somente no material. Né? Mas, se a gente não conseguir entender também um pouquinho o lado espiritual, fica difícil. Né? Mas muitas vezes a gente mesmo causa, né, o beco sem saída. É o que ele fala aqui. Você mesmo. Né? Na maioria você se coloca em... É que nem assim, as pessoas que desistem da fé, vamos dizer assim. Eu acho que você precisa adquirir uma maturidade muito grande para você estar envolvido com problemas e saber dividir, né? Porque as pessoas acham que a doutrina, a religião, seja ela qual for, ela vai resolver seus problemas. Ela não vai. Ela vai te dar um suporte espiritual para você estar dando continuidade na sua vida em si, resolvendo os seus problemas, tendo um entendimento do porquê de cada coisa, te dando força.
Mas eu vejo dessa forma, né? Eu entendo assim, pelo menos foi o que ocorreu comigo. A doutrina, para mim, nada mais é que me fazer crescer espiritualmente e me dar força, serenidade, para dar continuidade para a minha vida, mesmo diante dos problemas. Né? Porque se você for parar para olhar, você vive no beco sem saída. Aí você vai se desligar, achando que vai encontrar uma solução, só que você arruma mais um beco, né? E até a pessoa entender isso é complicado. Eu acho que a gente tinha que parar para pensar melhor a respeito, né? A espiritualidade é para te ajudar. Mas não vai te tirar do beco se você não tiver discernimento para entender. Não é? Sabedoria, enfim, é isso. Pelo menos o Meixo Sama, através dos ensinamentos, ele faz a gente abrir, né? Entender, criar dentro da gente essa sabedoria. Né? Porque muitas vezes você lê um ensinamento num dia e não consegue entender. Mas de alguma maneira está fazendo um trabalho interiormente e está abrindo, né, os seus olhos, está abrindo a sua mente. Né? O problema de nós seres humanos é que nós temos muitas toxinas na cabeça. Né? Porque a gente tem muito pensamento negativo, né? Até vivendo esses conflitos, essas coisas, né? Acabam criando toxinas na nossa cabeça, né? Muitas vezes a gente tem milhões de pensamentos negativos e um só positivo. Porque tudo puxa, né? Preocupação. A gente se preocupa demais. Né? Até tem um reverendo que fala que preocupação é falta de fé. Na realidade, é verdade. Se você tiver fé, com certeza a sua preocupação vai ser bem menor, né? Acreditar sempre no positivo. Eu achei um ensinamento aqui bem interessante que vem até complementar esse daí, sobre Beco Sem Saída, que ele fala sobre o ser humano. E eu quero ler para vocês. E diz assim: o homem é o mais elevado das criaturas mortais, o único com a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. É o único detentor do potencial de compreender a vontade divina. Deus concedeu ao ser humano uma natureza espiritual suficientemente profunda, de modo que ele possa compreender a vontade divina, caso manifeste um desejo ardente. Então, quer dizer, ele só pode entender Deus se ele se permitir. Né? Deu-lhe também a inteligência para reinar com justiça sobre todas as outras criaturas. Devido ao inerente poder espiritual de discernimento moral e à força de vontade concedida pelo Pai Criador, o homem pode distinguir entre o bem e o mal. Essas qualidades são necessárias para permitir uma participação positiva no cumprimento do plano de Deus para este mundo. Mas o Criador também lhe concedeu liberdade de pensamento, o que sempre lhe permite escolher entre reflexões, atitudes e palavras boas ou más. Assim, cada indivíduo tem o potencial de atingir um estado de santidade, bem como de trair o amor de Deus e se degradar nas profundezas da animalidade. Para o homem, liberdade e responsabilidade são com duas faces de uma mesma moeda. Não se pode exercer liberdade e não se responsabilizar pelas suas consequências. A escolha em seguir o caminho da bondade ou da malevolência é uma responsabilidade, cuja decisão final pertence à alma humana. Então, é bem o que fala esse ensinamento. Muitas vezes a gente
fica desnorteada e acaba pendendo para o lado do mal mesmo, né? Acaba criando situações e até praticando coisas ilícitas, né? Pensando que vai fazer com que a gente saia desse nível, né? Desse problema, dessa purificação e tal. Mas se a gente realmente tiver uma ligação com Deus, tiver realmente comprometido em fazer o bem para o outro, com certeza o nosso caminho vai estar alicerçado no caminho certo, no caminho ligado a Deus. E Deus vai mandar, na hora certa, as pessoas certas, a quantia certa que você precisa, o alento para a sua doença, né? O caminho. Muitas vezes a pessoa, o médico já não tem mais o que fazer, não é? A pessoa desenganou. E de repente ela encontra com uma pessoa na rua e fala: olha, vai ali na arte do jorei, vai receber um jorei, vai receber a luz de Deus, a luz divina. E de repente ela encontra a cura aqui. Encontra a cura através de Deus da sua doença. Que muitas vezes não é uma doença material, uma doença espiritual. Por isso que os médicos não acham, não é, a cura. Igual tem a nossa amiguinha que perdeu o filho, estava totalmente perdida, né? Estava emagrecendo demais, perdendo a vontade de viver, e encontrou com uma frequentadora que vinha aqui e falou: vai lá receber jorei. E olha, tá aí, fez oração para o filho aqui, cultuou 50 dias, começou a entender o porquê aconteceu, começou a aceitar a perda do filho, começou a dedicar, mesmo não sendo membro, começou a fazer algumas dedicações aqui no templo, e tá aí, tá? Sabe? Um dia, às vezes, como ela falou, um dia, às vezes eu tô meio triste, mas aí eu vou lá receber jorei. E vem e recebe aí um ânimo, recebe aí toda uma... recarrega as baterias, né, que a gente fala, né? Tem aí um alento por uma perda, que a gente sabe, né? Perder um filho é algo muito difícil, né? E encontrou aí, né? Realmente estava num beco sem saída, porque estava perdida, e encontrou um caminho. Eu acredito que aqui ela encontrou o suporte e o acolhimento que ela estava precisando nessa hora tão grande de dor. Né? Então, esse muitas vezes é o nosso trabalho. Né? Não adianta querer explicar, porque tem certas coisas que não tem, nós humanos não tem explicação, mas através do jorei, de um abraço, de um conforto, de uma oração, está trazendo um alívio para o coração dela. Né? Então é um trabalho assim, bem devagarzinho muitas vezes, mas que aos poucos vai trazendo aí, exatamente. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse ensinamento? Eu também joguei no grupo do ensino esse ensinamento para que os dedicantes falassem alguma coisa, e a Mara também citou a experiência do sobrinho dela, que teve um acidente, primo dela, que teve um acidente, que chegou praticamente morto no hospital, e a ministra Sandra foi até ministrar jorei nele na UTI, que ele estava febril, e automaticamente a febre cedeu, não é? E ela se prontificou, a Mara, né? Vir todos os dias aqui receber jorei por ele, e hoje está bem, né? Para os médicos estava morto. Mas quem via, eu quando entrei na UTI, que eu vi, falei, meu, é só Deus mesmo. Porque coma, né? Maxilar quebrado, o cérebro
Olha, ele estava não sei em quantas partes, sabe? A coisa ali estava bem complicada. E eu falei para ela, porque estava longe, não dava para ir lá todo dia, né? Eu falei, você vem receber jurei, e quando você estiver recebendo jurei, você procura pensar nele, para chegar nele a luz, né? E realmente, no dia que eu fui, estava com febre, e a febre cessou. E foi dia após dia, a recuperação desse moço, assim, foi... E quem também, que está muito bem, por sinal, lógico, né? Emagreceu bastante. Eu estou falando porque não tive a oportunidade de ir lá para ministrar jurei nele, mas foi feita oração, o nome dele está no altar. É o nosso amigo aí, o Pirata. Já foi até numa reunião lá do local onde eles frequentam, né? E emagreceu bastante, enfim. Mas já teve alta e a maneira também que... estava desenganado, né? Totalmente, né? Segundo o que foi passado para a gente, não tinha mais ali, estava bem, mas eu fiquei surpresa. E hoje, sem querer, ontem, parece que foi ontem que o Paulo comentou comigo. Ele falou, ele já foi até para uma reunião. Então, até mandaram agradecer as orações que foram feitas por ele, pediram para continuar. E a gente vê assim, né? O quanto o Deus atua, né? E ainda um comentário que eu até fiz, eu falei, não adianta. Se não chegou o momento da pessoa, sim, não adianta. Se ela tem missão, né? Ela vai continuar. E ali foi bem surpreendente, tanto um caso quanto o outro. É verdade. Por mais que os homens, né, tenham desenganado, Deus disse, não, você tem que ficar, tem que continuar, né? E muitas vezes, fala assim, mas e aí, essas pessoas não se tornaram membros? Não. Isso é uma experiência para a gente guardar. Né? Que é para a gente acreditar que muitas vezes, naquele momento difícil, né, que você achava que não ia ter mais jeito, Deus colocou a mão e a vontade dele foi feita, não a nossa. Sim. Fala no microfone, senão não escuta. Serve para nós mesmos, membros, ficar cada vez mais crédulas, crer mais, né? Continuar tendo fé e não desistirmos. Essas experiências. Às vezes não é a missão da pessoa ir para uma religião. Mas em algum momento ela sentiu e sabe que foi auxiliada, né? Mas o Pirata, ele ia receber jurei, assim, não é que ele frequentava direto a Moca. Ele foi lá para fazer um trabalho, até no dia estava o reverendo, e ele foi lá receber o jurei, entendeu? Então, quando calhava dele ir, é que ele recebia jurei. E ele gostava, ele se sentia bem. Então, assim, olhando o lado espiritual, esse ocorrido não foi por acaso. Sim. Né? Porque para ele era uma situação, mas ele não sabia o que ia acontecer lá na frente, né? Tanto que as orações que foram feitas aqui chegaram até ele. Mas por quê? Ele, como um ser humano, eu vejo assim, ele não tinha noção do que ia acontecer, né? Mas para Deus já estava registrado. Então, mas querendo ou não, ele tinha uma ligação não é? espiritual com aqui. Exatamente. Ter trabalhos, né? E conheceu a arte do jurei. Exato, e conheceu o jurei, recebeu o jurei, e foram as orações feitas aqui que também chegaram até ele. Então, não é membro? Não. Não frequenta direto? Não. Mas tem um vínculo aí espiritual, né? Sim, existe.
Então, a gente nunca sabe o porquê de cada situação. Nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas não pode perder a fé, né? Então, agora, sábado, culto da saúde e prosperidade, às 5 horas da tarde, estão todos convidados. Quem está purificando, venha, para que essa purificação seja mais branda possível e mais rápida. Quem não está, agradeça. Sim, dia 30 de junho, às 3 horas, vamos ter aqui uma vivência de Ikebana, muito especial, muito transformadora. A gratidão pelo vaso e pelas flores, R$20. Não é um preço absurdo, mas tenho certeza que o que vocês vão levar de conteúdo para casa não vai ter preço que pague. Então, vamos convidar. Não precisa ser membro, não precisa ser frequentador. Quem estiver ouvindo, que quiser vir participar, vai ser um grande prazer. Convidem as pessoas também, quem for membro, frequentador. Convide os amigos, os familiares, para vir participar. É uma coisa muito... vamos dizer assim, um trabalho que é feito muito importante, tanto interiormente como exteriormente, e dá um resultado muito grande. E avisando, os formulários para o culto do paraíso estão aqui na recepção. Por favor, venham retirar o seu e trazer no dia 16. E só reiterando novamente o convite, dia 15, às 18 horas, nós vamos ter uma oração especial pelo culto do paraíso. E dia 16, no sábado, às 5 horas da tarde, o nosso culto oficial do paraíso na Terra. Aí mais uma oportunidade da gente ver a luz do Jorei se intensificar cada vez mais. Tá bom? Muito obrigada. E a semana que vem é Ministro Sandra, que vai nos dar o prazer de passar o ensinamento. Amém.